É interessante perceber como a vida da gente, como crente, é uma vida de altas e baixas. Em algum momento a gente está bem espiritualmente, em algum momento a gente está lá embaixo. E a lição da Escola Sabatina vem nos ajudar a entender isso. No relato de hoje, nós vamos encontrar um povo de sucesso, em outro momento, um povo fracassando. São os dois relatos que nós encontramos na lição de hoje, em Josué e, e também no livro de Números. Isso para nos provar que a gente não deve desistir nem desanimar. A lição de hoje vai falar sobre a travessia do Rio Jordão. Daqui a pouco conversamos. Hoje é domingo, 12 de outubro de 2025. Muito bom estar com você, que o dia seja abençoado. E nessa lição de hoje, os dois textos básicos é Josué 3, de 1 a 5, e Números 14, 41 a 44. Então, esses dois relatos traçam um contraste poderoso. Por um lado, um povo que fracassa, porque age sem Deus, e, por outro lado, um povo que tem sucesso, porque age com Deus, se consagrando, andando com Ele, antes que Deus realize os seus milagres. E nesses dois relatos, nós vamos encontrar pelo menos aqui três elementos fundamentais. A lição traz o tema Cruzando o Rio Jordão, e nesse cruzar do Rio Jordão, Deus traz algumas coisas que são vitais para cruzar o mar da vida espiritual. Nem sempre Deus vai abrir o Rio Jordão, mas sempre que possível Ele abrirá. E para que Ele possa abrir o mar da vida, da dúvida, da incerteza, da desconfiança, da insegurança, para que Ele possa tirar as tribulações da nossa vida ou nos dar poder para vencer diante das tribulações, tem três pontos muito importantes que a gente pode extrair dessa lição, a lição de domingo. O primeiro aspecto é a obediência à palavra de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos. Então, diante das tábuas dos 10 mandamentos, da obediência à sua palavra, o termo que aparece aqui em Josué 3,5 é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Interessante o tempo verbal aqui, né? Santificai-vos está no presente e amanhã eu farei maravilhas. Ou seja, Deus só se utiliza do dia de amanhã para fazer maravilhas, mas o dia de decisão, de consagração, de entregar a vida a Deus, de ser batizado, sempre é hoje. Consagre-se hoje. Coloque a vida nas mãos de Deus hoje. Guarde os mandamentos de Deus hoje. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Então, há uma bênção prometida aqui. A obediência à palavra de Deus sempre traz consequência positiva para nós. As tábuas da lei representavam a autoridade moral e espiritual de Deus. A conquista de Canaã, qualquer vitória espiritual, só é possível por meio da obediência. Então, é esse Números 14, o povo tentou avançar sem obedecer na direção divina e foi derrotado. Em Josué 3, o povo esperou pela ordem do Senhor, santificou a sua vida e a salvação e a vitória veio. Então, a vitória espiritual começa com a submissão à palavra de Deus. A obediência é o elo que nos liga ao céu e nos dá força e vitória. O segundo aspecto, muito importante, que a gente não pode deixar de atentar na lição de domingo, que é hoje, é a dependência da liderança divina, representada aqui pela vara de Arão que floresceu. Interessante que a vara simbolizava a escolha de Deus e a sua autoridade espiritual sobre o povo. Arão não foi escolhido por mérito, mas por graça, pela confirmação da graça divina. Números 17, verso 8. Israel só pôde atravessar o Jordão porque seguiu a direção da arca, a presença e a liderança de Deus à frente.
Em contraste com o número 14, o povo quis sair e ir sem a arca, sem a presença de Deus, e foi derrotado. O sucesso espiritual não depende de força ou estratégia, mas de seguir a direção de Deus e dos líderes por Ele escolhidos. Quando Deus dirige, a vitória é certa. Quando o homem assume o comando, o fracasso é inevitável. E o terceiro ponto, que é muito interessante, confiança na provisão e no cuidado de Deus. Isso está representado pelo maná guardado na arca. Então, todos esses três elementos, a palavra de Deus e seguir a vara de Arão, a liderança que é a vara de Arão, e agora o maná, todos eles estão dentro de um objeto sagrado chamado arca. Deus os coloca ali e onde eles vão, eles carregam a arca, porque era através dos elementos que estavam dentro da arca que Deus estava dizendo. Então, 3 pontos que vocês devem seguir. E nesse terceiro ponto, que é a provisão da confiança de Deus, o maná, ele era um símbolo da provisão diária de Deus no deserto. Antes de atravessar o Jordão, o povo precisava confiar que o mesmo Deus que sustentou no deserto também o sustentaria em Canaã. A escritora Ellen White nos afirma que eram os anjos que providenciavam o maná toda manhã. Enquanto o povo estava dormindo, os anjos estavam trabalhando, providenciando o maná para que de manhãzinha, cedinho, eles pudessem comer o pão dos anjos. Então, se a gente confia em Deus, na liderança de Deus, na provisão, no cuidado de Deus, Ele dá aos seus enquanto eles dormem. Então, você não precisa ficar ansioso, andar ansioso. Põe Deus na sua vida, que Ele vai suprir todas as vossas ansiedades. O maná lembrava que as vitórias espirituais são mantidas pela dependência contínua da graça e não por autossuficiência. Cada conquista espiritual requer fé constante e dependência diária do sustento de Deus. Então, esses 3 fatores espirituais encontrados aqui em Josué 3 nos mostram isso, né? A arca, símbolo do seu significado espiritual, da presença de Deus. As tábuas da lei, a obediência à palavra do Senhor. A vara de Arão, a liderança, a submissão à liderança de Deus e dos líderes que Deus coloca. E terceiro, o maná, símbolo do sustento e da dependência de Deus. Vamos orar para que Ele nos ajude a seguir essas diretrizes na nossa vida para a gente ser feliz sempre. Obrigado, Senhor, por estas coisas maravilhosas que o Senhor faz através da lição da Escola Sabatina, nos dando relembrar as grandes bênçãos que o Senhor tem dado para o seu povo. Dá essa bênção para nós durante o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia e você?